tá bom. Para todos sempre seja glorificado o nome de Jesus, o Senhor, que vive e reina por toda a eternidade. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados irmãos, pela presença de vocês. Vocês me deixam bastante feliz, bastante entusiasmado e encorajado para continuar batalhando pela fé que foi dada aos santos. Enquanto vocês chegam, se sentam, eu fico agradecendo a Deus, porque o que Ele fez, levantando um povo jovens, inteligente, estudado, crente, liberto do pecado, para ser testemunha viva de que Jesus é o Senhor. A minha gratidão pelo comportamento de vocês, aonde vocês estão, perto ou longe, em nossas filiais, ajudando os nossos companheiros a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Eu imagino o céu, o Senhor, olhando do céu para Indaiatuba agora, e o Senhor Jesus que pareceu tanto a sós, isolado, sofrido, e chegar a dizer a Deus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Depois, ele subiu ao Calvário, levantar os olhos aos céus e dizer a Deus: Deus, minha tarefa cumpri, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E hoje ele olhar para Indaiatuba e ver na Assembleia de Deus um grupo grande de jovens, rapazes e moças que estão com a vida toda pela frente, e cada um de vocês tem amigos e pode conduzi-los a Cristo, aumentando, e para o ano que vem nós teremos aqui o dobro de jovens salvos, porque vocês ganharam para Jesus. Eu quero fazer uma leitura no capítulo 17 do Evangelho segundo São João, do versículo 21 ao 23, diz assim: para que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Deixe-me tecer umas considerações a respeito do que Deus fez conosco. Vocês são inteligentes e lê os noticiários. Cada um de vocês andam com um comunicador, que é o celular, e ele mostra tudo o que está acontecendo no mundo, de sociedade pobre a rica, do homem analfabeto ao ministro. E o que vocês têm observado é a falta de amor, de respeito, de consideração, o ódio aumentando e o desejo de uns para que os outros sejam destruídos, encarcerados, mortos, para que eles possam prevalecer. Mas Deus fez uma coisa com a sua igreja, e é admirável o que Ele fez. Entramos anos
saímos anos e conservamos como irmão, tratando um ao outro com o melhor que a gente possa, saudando com a paz. Esse é o meu desejo, que todos vocês, porque imagine a idade que vocês têm, o tempo que vocês terão para a conquista de alma. Daqui a anos, o que tamanho não estará esta igreja, quando todos vocês se esforçarem para trazer mais um para o reino de Deus. Ocupe-se, leia uma Bíblia, tenha uma tarefa diária para ler a Bíblia e fazer outra pessoa o que você é, salvo em Cristo Jesus. Eu fico feliz quando olho para a minha orquestra e vejo garotas e garotos, criancinhas, e que se esforçaram e logo começaram cedo a tocar, a adorar a Deus, a expressar o que a alma sente para fazer uma outra pessoa feliz através da música. Feliz com o coral, nossos irmãos e irmãs, que tem um custo para isso fazer. Eles pagam para vir, pagam para voltar, e às vezes ainda dão uma oferta na igreja. Mas olha o tamanho do coral, olha quantos somos, olha o que Deus fez. Então este é motivo de alegria e a minha palavra de gratidão a vocês. Há um texto bíblico que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Com essas considerações, eu solicito vocês para estar de pé, enquanto oramos. Maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pela nossa salvação, pelo glorioso batismo no Espírito Santo, a oportunidade feliz que o Senhor nos dá, de mais uma vez ver, Senhor, esse número lindo de jovens, meu Deus, que mostrando amor, respeito por Ti, consideração, são verdadeiras testemunhas de Ti, Senhor, para este Brasil, para este mundo. Meu Deus, compreender que é possível, Senhor, uma pessoa ser transformada pela renovação do entendimento, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e ser uma testemunha de Cristo. Senhor, cuida desta maravilhosa juventude. Senhor, enche elas de Teu Espírito e da graça. Abençoa os visitantes, abençoa a Neuda que vai proferir a palestra. Da unção, da graça, que isto venha servir para nós como ser um bálsamo de vida, compreensão e inteligência. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Pessoal, como combinado, vocês viram na internet, foi pedido para vocês fazerem as inscrições, e eu vou explicar também por que as inscrições, porque sempre a gente faz aqui algum lanchinho para vocês depois, para a gente manter organizado. Então precisa fazer as inscrições, elas sempre são de graça, são gratuitas. Essa igreja não cobra para fazer nenhum evento, porque nós recebemos de graça nós vamos oferecer. E o Senhor tem cuidado, tem sustentado a igreja. E eu, quando vai chegando perto do 3+, eu confesso para vocês, viu, jovens, adolescentes que estão aqui, eu sei que Deus vai levantar muitos de vocês, para falar a palavra dEle, para ensinar a outros, mas pesa, dá dor de barriga, viu? A gente fica tenso ali, Senhor Jesus, o que nós vamos falar? E eu digo nós, porque eu nunca falo para Jesus que vai ser eu, o que eu vou falar, o que nós vamos falar, porque nós somos dependentes dEle.
Se não vier dele, não adianta. Então, o que você vai ouvir aqui hoje são coisas que você já sabe, porque são coisas da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, você vai ver hoje aqui, ela não envelhece. Ela é nova. Ela é nova todo dia, a palavra de Deus. Então, vocês viram Meu Coração, propriedade exclusiva de Deus? E nós vamos lá para Provérbios. Quem trouxe sua Bíblia, abre a sua Bíblia, pode deixar abertinha aí em Provérbios 4 e 23. Depois nós vamos ler alguns outros versículos aí de Provérbios 4, tá? Provérbios 4 e 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, se você for ler a Bíblia, você vai ver a Bíblia sempre falando a palavra coração, para se referir a tudo que se processa em nossa mente. A ciência, a psicologia vai chamar de mente, que é o quê? O centro do nosso intelecto. Tudo aquilo que você aprende, você vai guardar no seu coração. O centro das emoções é tudo aquilo que você sente. A sua mente, o seu coração controla e vivencia as suas emoções. E também está ali o centro da vontade, lá onde estão guardadinhos os nossos desejos, e é por causa da vontade que nós fazemos nossas escolhas. Então vejam bem que essas áreas vão formar o homem interior. Nilda, só depois que a ciência foi descoberta que a gente entende que isso se processa em nosso cérebro. Olha, sim, depois que surgiram, a tomografia computadorizada, surgiu ressonância magnética, surgiu os exames de imagens, a gente sabe que tudo isso se processa dentro do nosso cérebro. É na mente humana que se processam todas estas coisas que nós vivemos, quem nós somos, o nosso homem interior. Mas Deus não sabia disso para usar seus profetas? Sim. Olha o que Isaías disse, Tu, Senhor, conservarás em paz todo aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só, então lá Isaías, que profetizou, o livro foi escrito 700 anos antes de Cristo, ele já falava da mente humana. Lá vem no Novo Testamento, antes nós termos exames de imagem, aí vem o apóstolo Paulo dizendo que para nós servirmos ao Senhor com toda a nossa mente, que nós temos a mente de Cristo. Opa, será? Se a mente é o meu homem interior, eu tenho no meu homem interior Cristo. Este é o alvo de todo cristão, nós termos no nosso homem interior Jesus Cristo vivendo ali. Só para vocês terem uma ideia, coração e mente, de tudo que você deve guardar, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu disse aqui que é o centro do nosso intelecto. Se o inimigo das nossas almas roubar o teu coração, ele domina você. E ele vai fazer isso através do quê? Do conhecimento. O conhecimento é tudo aquilo que a gente coloca no nosso intelecto, tudo aquilo que a gente aprende. Vocês estudam, vocês têm internet, têm celular na mão, vocês vão aprendendo a cada dia muitas coisas que vai acrescentar o conhecimento de vocês. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual a origem desse conhecimento? Ele vai de encontro às verdades sagradas ou este conhecimento confronta as verdades sagradas? Vocês sabem, gente, que desde o início da criação, o ponto principal do relacionamento entre homem e Deus tem sido a postura do homem com relação à palavra de Deus. Ou ele ama e obedece, ou ele rejeita e rebela-se. Olha o que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Se você abrir aí, você vai observar que eu estou falando de
uma situação que o inimigo aproveitou para lançar as suas ciladas sobre o conhecimento que Eva tinha sobre a palavra de Deus. É engraçado que, se você olha lá para Gênesis 3, deixa eu abrir aqui e ler para vocês. Eu achei muito interessante, quando eu estava meditando, que o inimigo, tomando posse de uma serpente, ele disse à mulher, olha o que ele fala: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como ele já chega desvirtuando a palavra de Deus. É assim que Deus disse para vocês, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva responde para ele o seguinte, não foi isso que Deus disse não. Olha nós debatendo com alguém que quer confrontar a verdade da palavra de Deus. Aí ela fala assim, não, olha, na verdade o que Deus falou é que a gente pode comer de toda a árvore do jardim. Toda a árvore, só tem duas que ele disse para a gente não comer. Olha, Deus nos dá tudo e nos prova a nossa fidelidade em duas árvores. Aí o que Satanás faz? Olha o que Satanás faz. Por que ele... Mas aí ela diz que se o dia que a gente comer dessa árvore, nós vamos morrer. Aí ele diz assim, não é verdade. Não é bem isso não. É que Deus não quer que vocês sejam semelhantes a Ele, sabendo o bem e o mal. Vocês não vão morrer, isso é conversa. Por um acaso não é isso que muita ciência, conhecimentos seculares, filósofos, teóricos deste mundo têm feito com a palavra de Deus? E até teólogos têm feito com a palavra de Deus? Deus diz algo, você estuda, você lê nas escrituras e alguém chega para você e diz, olha, não é bem assim. Isso aí é porque seu pastor ali, vai fazer 90 anos, está muito velho, isso é coisa de velho, não é bem assim. E hoje há questionamentos, inclusive o seguinte, está na Bíblia, me prova, mas está no original? E no original, no hebraico, no grego, como é que estava escrito? Para mim saber se era verdade. Ora, qual é a origem do conhecimento? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. As ideias de muitos filósofos e pensadores tornam-se antiquadas com o passar do tempo. Mas a palavra de Deus, essa não passa. Olha o que diz Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o que diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus tem propósito. A palavra de Deus é viva. Ela sai da boca de Deus e ela não volta vazia. Ela tem propósito. Ela cumpre aquilo para que ela foi enviada. Quando Deus disse, haja luz, a luz surgiu. E quando Deus diz que vai te abençoar, a bênção chega. Quando Deus diz que perdoa os teus pecados, o perdão chega. Quando Deus diz na sua palavra que você pode ser batizado com o Espírito Santo chega e te batiza. Verdades sagradas que nós não questionamos e não confrontamos, nós acatamos em nosso coração. Olha o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Seu coração está aí, só você sabe o que você está pensando, só você sabe o que você está sentindo, mas a palavra de Deus tem o poder de penetrar no teu coração e discernir os seus pensamentos e as intenções do seu coração. Esta é a palavra de Deus. Qual filósofo pôde dizer isso? Qual pensador pôde dizer que a palavra dele penetra nos corações? Nenhum. Muitos deles tornaram-se obsoletos, mas a palavra de Deus permanece até hoje. Qual é a recomendação bíblica com relação ao conhecimento? Vocês estudam, vocês fazem faculdade, e muitos de nós, e eu me coloco nesse lugar,
Nós não somos uma pessoa, eu costumo dizer assim, como um Nicolas na vida, né? Que decora livros, que tem na memória, pastor Messias, que senta numa bancada e a memória dele traz tanto as coisas da ciência quanto da Bíblia para confrontar. Não, muitos de nós não somos assim, mas hoje, nesta noite, eu gostaria que você deixasse o teu coração ser realmente propriedade exclusiva de Deus. E ainda que você não tenha a habilidade, ainda que você não tenha a personalidade de confrontar, de bater de frente com alguém, mas você guardar esta palavra no teu coração, porque ela vai evitar que você peque contra o Senhor. Foi isso que o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, qual é a recomendação bíblica? 2 Coríntios 10:5 vai dizer o seguinte: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o primeiro passo que Paulo nos ensina. Destrói. Tem conhecimento mexendo com o seu homem interior, fazendo você duvidar da veracidade das escrituras sagradas. Você às vezes nasceu num lar cristão, você cresceu dentro de uma igreja, ouvindo os pastores pregarem, os professores de escola bíblica dominical pregarem, e chega qualquer professor simpático e rouba de você o conhecimento cristão, quando você dentro do teu coração poderia usar o que Paulo disse: destrói os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí vem a segunda parte: levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Sabe, gente, quando você ouve alguma mensagem, alguma palavra, até cristã, de pessoas em podcasts, de pessoas na internet, compare com a palavra de Deus. Não se deixe enganar. O inimigo é enganador e ele quer roubar o teu coração através de um conhecimento disfarçado, através de meias verdades, através de questionar a palavra de Deus. E aí o segundo versículo, Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não dependa do teu próprio entendimento. Aquele que confia no Senhor e não depende do seu próprio entendimento. Sabe o que eu vejo o meu próprio entendimento? Eu leio um versículo, eu ouço um ensino e dentro de mim eu já começo a questionar. Mas eu acho, sabe o eu acho? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não precisa de tudo isso. Nosso pastor já disse hoje a história do Calvário. Você acha que o sacrifício de Cristo foi em vão? Seu sangue derramado, sua cabeça coroada de espinhos, seu lado aberto, sua carne moída pelos açoites. Você acha que foi em vão o seu lado aberto e ele verter até a última gota de sangue? Não foi em vão. Um dia nós vamos nos reunir no céu e vai se cumprir Isaías 53, que diz: e o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E eu quero estar lá, e eu quero que você esteja lá, jovem, adolescente. O conhecimento de Deus não pode ser negociado com o mundo. A palavra de Deus não se dobra. Pode se levantar o maior doutor, o maior filósofo, a palavra de Deus não se dobra. Ela é a verdade. E nós fomos postos por defensores do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse: nós somos defensores do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós somos embaixadores de Deus. Como se Deus, através de nós, estivesse falando com a humanidade: arrependam-se dos seus pecados. Olha que missão que Deus nos deu. Então, leva cativo todo o conhecimento ao conhecimento de Cristo. Esse é o primeiro ponto, que Satanás pode roubar a mente de muitos. Se ele roubar o seu coração, ele domina você, e ele pode fazer isso através das emoções. Nós somos emotivos. Todo mundo aqui sente alegria, todo mundo aqui sente tristeza, todo mundo aqui sente ódio, todo mundo aqui sente raiva, todo mundo aqui sente amor, todo mundo aqui sente desprezo. Todos nós somos cheios de emoções. Agora,
Nós sempre corremos atrás daquilo que nos traz prazer, daquilo que nos traz alegria. E você tem todos os dias, e às vezes, irmãos, jovens, adolescentes, tem jovem que a primeira coisa que faz na hora que acorda, a primeira, é ler a Bíblia, dobrar o joelho e orar. Não, tem uns que fazem isso sim, mas a grande massa vai para o celular. A primeira coisa que você faz quando acorda, não é agradecer, porque Deus te manteve vivo durante a noite, e vai te dar a oportunidade de viver mais um dia para glorificar o nome dEle. E tem outra, no mundo que nós vivemos aqui no Brasil, por enquanto, em nome de Jesus, isso vai melhorar e não piorar, porque nós somos crentes. Todo mundo aqui que está aqui dentro, eu tenho certeza, que levanta da cama, vai para o celular, não lê a Bíblia, não fala com Deus, não ora, não conversa com Jesus Cristo, mas vai para a mesa e tem café da manhã, o Senhor proveu. Quando chega na hora do almoço, tem comida, o Senhor proveu, mas você nem agradece, não foi dele. Nós corremos atrás de emoções, e a pergunta de hoje é: o que é que está te dando prazer nesta vida? A emoção que você sente está fechando os seus olhos para a realidade das consequências? Eu preciso falar para vocês, porque vocês são jovens. A autodisciplina, o autodomínio das nossas emoções é uma dádiva divina, é fruto do Espírito, porque ele vem chamado na Bíblia de temperança. Eu tenho autocontrole. Sim, isso me dá alegria, isso me dá prazer, então eu vou atrás. O convite do mundo para você é isso: se te dá prazer, que mal tem. E aí quando você fala assim: não, eu sou cristão, eu temo a Deus, e eu não faço isso, aquilo, não vou para tal lugar, não vou para tal lugar. Aí os outros falam assim: mas sabe por que você teme a Deus? Mas Deus não é bom? Deus não é amor? Aí eles taxam Deus de um desmancha prazer. E nós vamos para o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 11, versículo 9, e aí você vai ver qual é a recomendação da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus quer a sua alegria. Muitas pessoas estão vivendo depressão, ansiedade, porque não deram lugar para o Senhor entrar no coração e encher da alegria que é divina. As emoções, os desejos da carne, as emoções fazem com que essa pessoa se compare com o outro. Deixa eu te contar um segredinho: sempre vai ter uma pessoa mais bonita que você. É incrível, mas é verdade. Mas sempre vai ter um mais feio também. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma pessoa mais simpática do que você, mas sempre vai ter uma pessoa mais antipática que você. Sempre vai ter uma pessoa mais extrovertida do que você, mas vai ter uma pessoa menos extrovertida e mais introvertida do que você. Não meça sua vida com ninguém. Sua vida tem que seguir o padrão de Deus. Quem te formou foi o Senhor. Desde o ventre Ele te formou. Ele viu seu corpo ainda informe. Por que você fica cobrando de você mesmo? E aí você vive triste, você vive amargurado. E aí você começa a buscar o prazer, porque você tem emoções, você quer viver alegria. E aí você começa, muitos jovens, porque não se sentem felizes, não se sentem preenchidos, não são alegres, não se aceitam, começam a entrar na trilha, inclusive, de vícios. Tem jovens que se dizem cristãos e são viciados em bebida, viciados em droga. As mães chorando, as mães desesperadas e dizendo: eu criei meu filho na igreja, mas esse filho não deixou o Espírito Santo dominar suas emoções. E ele se deixou levar, buscando prazer, buscando solução. A palavra de Deus quer que você seja alegre. A coisa mais linda e gostosa é ver jovens conversando e dando gargalhada, brincando. Isso não é pecado, isso é maravilhoso. Alegra-te. Agora, o que Deus quer? Ele não é desmancha prazer, Ele é protetor.
Ele quer que você se alegre, mas com responsabilidade. Agora eu vou ler o restante do versículo. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Você pode fazer tudo o que te dá prazer. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Olha só. Agora vai para o capítulo 12, aí bem pertinho, versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E aqui eu queria que você, jovem, adolescente, pensasse em alguém que está bem mais velho, que já casou, teve seus filhos, teve seus netos. Se assenta perto dessa pessoa. Se essa pessoa foi temente a Deus, cumpriu na vida dessa pessoa o Salmo 128. Teve prosperidade nos seus dias, Deus abençoou o trabalho de suas mãos, a esposa é como uma videira na sua casa, os filhos são como plantas de oliveira, são ungidos do Senhor. Ele vê os filhos dos seus filhos, ele vê a paz e a prosperidade do Israel de Deus. Pergunta se ele se arrependeu de ter suportado, como disse Davi, o opróbrio da sua mocidade e vivido os seus caminhos dentro do prazer que o Senhor lhe proporcionou. Muitos estão buscando prazer sexual com gente lá fora, na juventude, antes do casamento, porque é prazer. Eu preciso me alegrar, eu preciso ter prazer. E Deus trará juízo. Conversa com aquela pessoa que se precipitou, e você vai ver histórias de divórcio, vai ver histórias de filhos desprezando esses idosos, você vai ver filhos que nem se importam com o pai idoso, você vai ver pais que não se importam com os filhos, pessoas que passam por 3, 4, 5 casamentos, pessoas que têm filhos com essa pessoa, com aquela pessoa, com aquela pessoa. Diz que é a família moderna. Mas olha o que o Senhor diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, eu não tenho neles contentamento. Sabe o que o Senhor quer de você? Que na velhice você ainda dê fruto, e as pessoas venham te buscar para que você imponha as mãos e os abençoe, como aconteceu com Arão, como aconteceu com Moisés, como acontece com o pastor Raimundo. Já é idoso, mas quando uma pessoa está doente, corre aqui no púlpito e pede, pastor Raimundo, ore por mim, ainda dão frutos. Vale a pena viver as alegrias da vida. E não lhe faltou a alegria de ter uma esposa amorosa, não lhe faltou a alegria de ter filhos, não lhe faltou a alegria de morar em casas boas, de andar de carro, não lhe faltou a alegria da prosperidade. É isso que você quer na tua vida? Prosperidade, bênção de Deus, um casamento abençoado no Senhor, um homem que te ame, mulher, um homem que te ame, moça, um homem que respeite o seu corpo, um homem que respeite o seu coração. É isso que você quer? Alegra-te nos dias da tua mocidade. Busque o Senhor enquanto é tempo, é hoje, é agora que você tem que buscar o seu Criador. Se você ler os noticiários, você vai ver. Eu vou falar aqui em nome das mulheres. Nós mulheres, nosso coração, Max Lucado já disse isso, nosso coração precisa estar tão escondido em Deus, que um moço precisa buscar a Deus para encontrar o nosso coração. Uau! Se valorize. Não deixa seu corpo ser usado por Satanás para a lascívia. Deus tem o moço certo para você. Deus está falando com uma jovem nesta noite aqui, e você está se deixando levar por palavras enganosas.
E há poder no sangue de Jesus para derrubar esta muralha. Você está dizendo aí no teu coração: eu não consigo, é mais forte do que eu. Mas eu te apresento alguém que é mais forte do que o mundo e o pecado, Jesus Cristo de Nazaré. Esta muralha vai cair por terra e você vai ter uma revelação de Deus te mostrando quem é esta pessoa que está tentando te enganar. E Deus está dizendo isso para você porque você é preciosa e tem dons e talentos que Ele depositou em tuas mãos. E Ele não quer te perder. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quem não se lembrar do Senhor na mocidade, exceto aqueles que não conheceram antes e aceitam Jesus lá na frente, o Senhor endireita as suas veredas. Mas quem conhece o Senhor hoje, quem tem o Senhor hoje, quem tem a oportunidade de conhecer o Criador hoje e não abraça a sua verdade, vai viver maus dias e vai dizer: não tenho neles contentamento. Então, cuide da sua emoção. Agora o terceiro ponto, que envolve o nosso homem interior, que compõe a nossa mente, é a nossa vontade. Se o inimigo dominar você, o teu coração, ele vai dominar você por inteiro. E ele faz isso através da vontade. Aí a palavra que nós, quando somos muito jovens, mas se eu quero, eu posso realizar, eu desejo. A vontade, o centro da nossa vontade envolve as nossas escolhas, envolve a nossa liberdade. Cabe a nós analisarmos o que é liberdade à luz da Bíblia Sagrada, o que é liberdade para o mundo. A liberdade do mundo vai usar o conhecimento, as emoções e a vontade para fazer tudo o que o mundo quer. Olha o que Romanos 8, 1 e 2 vai falar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1 e 2 que existem duas leis que regem a natureza humana. Uma ele chama da lei do pecado. A lei do pecado, ela busca atender os seus desejos e instintos. E a lei do Espírito. A lei do Espírito conduz você ao prazer em obedecer à vontade divina. E nós já sabemos pela Bíblia Sagrada que a vontade divina, ela é perfeita, agradável. A vontade de Deus, você pode descansar nela. Ele nunca te surpreende para menos, Ele sempre te surpreende para mais. Essa é a vontade de Deus. Ele sabe mais do que você, o que você deseja. Olha qual é a recomendação bíblica: livres, mas como servos de Deus. 1 Pedro 2, o 11 e o 16 vai dizer o seguinte: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Olha a guerra espiritual, combate contra a alma. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Sabe o que o mundo vai dizer? Eu sou livre para fazer o que eu quero, o que der na minha cabeça. Tá, aí você vai ver um viciado chorar e dizer: eu não queria mais cheirar essa cocaína, mas eu não consigo. Você vai ver um alcoólatra dizer: eu fico com raiva dessa porcaria que acabou com o meu casamento, acabou com a minha família, acabou com os meus filhos, mas eu não consigo viver sem a bebida alcoólica. Agora olha o crente, cheio do Espírito Santo: fulano, vamos lá, olha, tem uma rodinha que falou: o que tem lá? Não, eu não vou lá não. Por quê? Porque eu consigo não ir. Eu sou livre para não ir. O cristão é livre para não pecar. O não cristão, aquele que não entrega a sua vida a Cristo, ele vive na escravidão do pecado, achando que isso é liberdade. E isso não é liberdade. Livre é saber que eu posso olhar algo e dizer não. Quando eu olho algo e eu não consigo dizer não, pronto, virei escravo. Então nós somos servos de Deus. Agora, como que a pessoa consegue ser livre para não pecar? Olha que Gálatas 5, o 16 e o 17 vai dizer: por isso digo, deixem, é preciso você permitir,
Deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, você não vai satisfazer os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Olha que bonito. É como se o Espírito catasse na minha mão e dissesse assim: não, Neuda, para aqui, é para cá, não vai para lá não. Para lá não, vem para cá. Olha que delícia ter alguém como o Espírito de Deus guiando a nossa vida. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele vai fazer com que o inimigo não roube o seu coração através da sua vontade. E eu gostaria que vocês ficassem em pé para nós cantarmos um hino. E antes de cantarmos esse hino, dá uma olhadinha aqui no slide, que eu quero uma perguntinha para você refletir. Eu falei para vocês que Satanás quer seu coração, e ele vai tentar dominar você através do intelecto, através das emoções e através da vontade. Aí a pergunta de hoje é: quem está ocupando o centro da sua vida? A quem pertence o seu coração? Aonde você está colocando o coração? Sabe por quê? Porque Jesus ensinou em Lucas 12:34: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que você gosta mais? Do mundo ou de Jesus? Do reino das trevas ou do reino de Deus? De quem você gosta mais? Aquilo que for prioridade na sua vida, lá vai estar seu coração. Aí Mateus 12:34, Jesus vai falando assim, ó: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E o meu convite para você hoje é que você vai cantar o hino Rei e Santo, e você vai entregar o seu coração completamente nas mãos do Senhor esta noite, e da sua boca sair o perfeito louvor para quem é digno de honra, de glória e de louvor. Que a sua alma nesta noite cante com o coração que Ele é santo, Ele é rei, Ele tem o domínio na sua vida. Depois eu continuo conversando com vocês mais um pouquinho. Cantem com força.
diante de ti. Seja espalhada como poeira em todo mundo a tua palavra, e que eles saibam que tua própria verdade, que todo joelho se dobra e se prostre diante de ti, pois tu é o começo, o meio e o fim. Vale a pena ou não vale a pena? Deixar o seu coração ser cheio da glória de Deus. Pode se assentar. Eu vou continuar conversando com vocês. Nós temos mais uns 2 tópicos aqui para a gente falar. E nós vamos falar isso essa noite. Conversar com vocês. Teve gente que veio de muito longe. E a gente não pode deixar de ouvir a palavra de Deus. Se existe um rei sobre o trono, se este rei é santo, se este rei tem todo o poder no universo, o que é a verdade secular, questionável, duvidosa, relativa para com a soberania da palavra de Deus, não é nada. É por isso que o hino diz que a sua palavra corra como poeira sobre a terra. Porque quando a palavra de Deus chega nos corações, os corações são transformados. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o perigo de não guardarmos o coração. Eu já disse para vocês que o inimigo quer roubá-lo. O que é o coração de vocês? O que a Bíblia está se referindo? Que o inimigo quer roubá-lo. E se ele roubar seu coração, ele te domina. E aí nós vamos observar o perigo de nós não guardarmos o nosso coração, porque alguém vai ocupar o espaço dentro desse coração que deveria ser do seu dono, que é Jesus Cristo. Eu li Provérbios 4:23, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas olha o 24. Ele adverte com o cuidado que nós devemos ter sobre, olha o 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ele adverte sobre o cuidado que temos que ter com o que falamos. O que você tem falado? Malaquias profetizou, que o Senhor ouve a reunião das pessoas, o que eles falam. E Ele trará juízo por toda palavra que for dita, toda. Por tuas palavras serás julgado, diz a palavra de Deus. E aí, é bonito quando Malaquias dizendo isso, ele diz assim, olha, há um memorial no céu, diante de Deus, pelas coisas que um justo fala. O que os anjos estão tomando nota das suas palavras e levando até Deus? Isso é muito sério. E as nossas palavras hoje não estão sendo somente proferidas, agora elas estão sendo digitadas. Então nós precisamos vigiar com a nossa palavra. Guarda o teu coração como? Cuidando com o que você fala. Como você tem tratado seu pai, como você tem tratado a sua mãe. Eu estou falando para jovens e adolescentes. E muitas vezes, por conta das alterações hormonais, no mesmo momento em que você é um poço de alegria, você é um poço de raiva. É normal.
mas você precisa vigiar com as suas palavras. Sua mãe te liga, ou sua mãe te manda uma mensagem, ou sua mãe fala para você fazer alguma coisa. Você trata sua mãe como se ela fosse o quê? Palavras que ferem. Tem pais e mães chorando por palavras que ouviram dos seus filhos. Ainda, mas o que eu vou fazer? Pede perdão ao Senhor e pede direção do Espírito Santo para Ele mudar você. Você é salvo. O que está subindo como memorial diante do Senhor aos céus através das suas palavras? O Senhor ouve. Ele sabe tudo que você fala nas rodinhas. Palavras torpes, enganos, mentiras. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Brincadeiras de mau gosto. O Senhor está vendo tudo. E tudo está sendo tomado nota. Muitos brincam com as coisas sagradas. Brincam com o falar em línguas estranhas. Brincam com o profetizar. E nós precisamos vigiar. Foi o sábio que escreveu aqui. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Como? Versículo 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Com o que olhamos? Versículo 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Onde eu estou colocando os meus olhos? O salmista disse, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. O celular vem tudo. E há uma inteligência nele que se você fixar os olhos em cima de alguma coisa por alguns segundos, ele começa a fazer chover no seu celular. O algoritmo vai trazer para você aquilo que você fixou seus olhos por alguns segundos. Teu celular faz isso. E você começa a mergulhar em imagens e em coisas que os teus olhos não deveriam ser contaminados por aquilo. Tudo que você olhar vai ser gravado na sua mente, vai passar a ser conhecimento. E você vai passar a agir através daquilo que você guardou dentro da sua mente, dentro do seu coração. Aí o outro ponto ele diz, aonde vamos? Desvia de ti o versículo 26, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A mãe não deixou ir, o pai não deixou ir, mas eu vou porque eu quero. Eu desobedeço. Deus está levantando uma geração de pessoas comprometidas com Ele e com a sua palavra. E eu desejo muito, do fundo do meu coração, que todos vocês façam parte dessa geração. O mundo oferece, mas a Bíblia diz que o mundo está posto no maligno. Mas a palavra de Deus também diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Ele eu canto e rendo glória, só dentro da igreja, ou lá na escola, ou lá no meu trabalho, ou lá dentro da minha casa. A Ele eu canto e rendo glória. Senhor, eu vou te entregar todo o meu coração, só aqui na igreja ou todos os dias, todos os momentos da minha vida. Você precisa, jovem, adolescente, ler a Bíblia, ler. Não estou entendendo nada. Ore de novo e leia de novo. Ore de novo e leia de novo. Você precisa ler a Bíblia até que a majestade de Deus saia de dentro dela e invada o seu coração. É assim que a gente lê a Bíblia. Você precisa dobrar os seus joelhos e orar até que o céu se mova a seu favor e você sinta o Espírito Santo na sua vida. Mas acontece que a gente está lendo a Bíblia e o celular está aqui do lado, né? Ainda bem que eu não deixei o meu aqui. O celular está aqui do lado. Vocês sendo sinceros com vocês sabem disso. Não é só vocês, é o mundo, é todo mundo. O conteúdo
que corre online já é produzido para isso. A configuração de um celular nas redes sociais, por causa das notificações, ele é produzido para causar esse vício. Eu estou lendo a Bíblia e aqui dentro, uma coisa para mim, dar uma olhadinha ali no celular. Dar uma olhadinha no celular. Sabe uma metodologia que a gente tem que fazer? Deixa ele lá longe. Agora é eu e Deus. Você não é proibido de usar o seu celular, seu tablet, não. Mas se encha da palavra, porque o Espírito Santo que emana da palavra vai te dar discernimento para você olhar e falar, não, isso aqui não, isso aqui eu não quero. Opa, já fiquei muito tempo no celular, isso vai prejudicar a minha mente. E a palavra de Deus me deixou uma promessa, vós tendes a mente de Cristo. Será que Cristo era viciado? Eu não consigo acreditar nisso, mas a minha mente pode ser. Gente, isso é realidade. Os médicos, psicólogos, pesquisadores estão alertando sobre o perigo de sermos seduzidos somente por isso. Mas aqui tem uma igreja que convida você para ir para o culto de oração, que convida você para ir para a escola bíblica dominical, que convida você para vir para o culto de ensino, que convida você para estar no culto à noite, que convida você para um evangelismo. Tem oportunidade, tem, para eu ir limpando a minha mente, limpando o meu coração e enchendo ele da palavra, enchendo ele da presença de Deus. Tem solução. Eu fui olhar na Bíblia Sagrada como é que Deus vê o nosso coração. E ele, conversando com Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, Deus mostra para Jeremias como que é o problema de não guardarmos o coração. Olha como Deus sabe tudo aquilo que ocupa o nosso coração. E eu fiquei muito preocupada quando eu li isso, porque é Deus falando para Jeremias. Jeremias escreveu. Ele diz o seguinte, capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com uma ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Opa! Ferro e diamante. Os dois metais, os dois produtos mais duros. O ferro é duro, é um dos metais mais duros. E o diamante é mais duro que o ferro. Um diamante só é riscado pelo próprio diamante. E eu fiquei imaginando, a minha mente foi lá, um ponteiro, né? Como que eles escreviam em pedra, né? Com ponteiro, cortando a pedra para escrever alguma coisa. O que o Senhor disse é o seguinte, está tão encravado o pecado no coração de Judá, tão encravado, que agora eles não têm mais sensibilidade espiritual nenhuma. O pecado não incomoda mais. Sabe a frasezinha, eu sou assim? Tem muita gente, eu sou assim. Não muda. Não adianta receber ensino, não adianta receber profeta. Vocês sabem da vida do profeta Jeremias. O que eles fizeram com Jeremias? Prenderam Jeremias lá num calabouço. Você não vai profetizar mais para nós. Por quê? Pecado cravado no coração, com uma ponteira de ferro, com a ponta de diamante. Com relação a esse conhecimento que Deus revela para Jeremias, ele coloca dois tipos de pessoas. Lá no versículo 5 e 8 desse capítulo, ele classifica os que confiam na força humana e afastam o seu coração do Senhor como malditos. Só que no meio de Judá o Senhor conhecia os corações. Ele sabia que tinham pessoas ali que não deixaram o pecado ser gravado no coração com ponteira de ferro. Eles temiam ao Senhor e confiavam no Senhor e colocavam no Senhor a sua esperança. E o Senhor os chama de bendito. Olha o que a Bíblia diz. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí ele vem para outro grupo de pessoas. Bendito o varão que
que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O que eu percebi aqui? A tamargueira vive no deserto é um lugar de muito calor e árido. Mas ele disse que mesmo o justo, aquele que teme ao Senhor, está plantado próximo ao ribeiro. É por isso que ele também vai sofrer as intempéries da vida. Sobre ele virá o calor, mas a folha dele fica verde. Sobre ele vem a sequidão, mas ele não se fadiga e dá fruto. Ora, vocês acham que todo mundo que serve ao Senhor não tem dias maus? Não tem aflições, quando Jesus disse que no mundo tereis aflições? Vocês estão pensando que para eu estar aqui todo dia é as mil maravilhas? Não, tem dia que a cruz é pesada para carregar. Tem dia que a situação se torna tão difícil que você tem que fazer como salmista. Eu olho para os montes, não tem socorro, mas aí ele se lembra de olhar para o alto, é de lá que vem o meu socorro. Por quê? Porque você está plantado junto a ribeiro de águas. Jovem, adolescente, o que é estar plantado junto a ribeiro de águas? Chegou o horário do culto. Eu estou em casa, eu não vou para a Netflix. Eu vou cutucar minha família. Tem culto, sabia que tem culto hoje? Pegar minha Bíblia. Eu não tenho nada contra a Bíblia no celular. Aliás, eu tenho e leio bastante, pesquiso bastante em várias versões no celular. Mas para vir para o culto, essa aqui, Sabe por quê? O pastor diz, vamos ler Jeremias 17, versículo 1. Eu estou lá procurando. Hoje os jovens não sabem mais nem onde está o livro. Para que lado está o livro? Porque, como traz no celular, não pode ficar mexendo no celular, fica assim, na igreja. Não abre mais a Bíblia. É para chegar no culto, dobrar os joelhos e orar. Quantos estão fazendo isso? Fica lá de joelho dobrado. Ai, meu Deus, mas eu não tenho nem palavras para orar. Gente, a melhor oração minha é quando eu não tenho palavras. Porque eu vou para a presença de Deus e fico calada ali, Daqui a pouco quem fala comigo é Ele. É o melhor momento. Senhor, eu não sei o que falar. E neste momento eu começo a meditar nele. Quem Ele é Rei e Santo. A Ele eu dei meu coração, ninguém é maior do que Ele. Aí você começa a glorificar ao Senhor, ver quem Ele é, quem Ele é, quem Ele é. Você esquece até de pedir as coisas que você tanto precisa. Ele já sabe mesmo. Mas você adorou tanto, você exaltou tanto a majestade divina, que Ele te dá até o que você não pediu. Quantas coisas Deus me deu que eu nem lembrei de pedir. Mas Ele dá. Então tem dois tipos de pessoa, os malditos e os benditos. O profeta, a ele, Deus revelou uma coisa. Como é o coração humano? Ele revelou o que tinha no coração do povo de Judá. E ele revelou como é o coração do homem. Olha no versículo 9, versículo 10. Ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Parece que é um provérbio, né? Não, é Deus usando o profeta Jeremias para escrever isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí Deus mesmo responde para Jeremias, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha de novo, falando das consequências. Deus quer te ver alegre, mas viva as suas alegrias com responsabilidade, porque Deus trará juízo. Aqui Ele está mostrando o coração do homem é enganoso. Aí você pode me estar dizendo, eu dei fazer o quê se é o coração que é enganoso? Olha, eu estava lendo um livro, Você Escolherá o Deserto, o autor Samuel Whitefield. Ele diz o seguinte, a queda no jardim do Éden, eu vou ler para vocês. Aconteceu porque Adão e Eva confiaram mais em suas próprias percepções do que nas palavras de Deus. Eles viram que o fruto da árvore era bom, parecia bom, mas Deus disse que não era. No fim, eles confiaram mais em sua
percepção do que no que Deus havia falado. Escolher nossa avaliação ao invés das palavras de Deus é um pecado básico da humanidade. E aí ele diz: todos os outros pecados fluem desse. Eu sempre quero questionar, será que é realmente a verdade a palavra de Deus? A Bíblia não mente. O Senhor diz: eu, o Senhor, não minto. Ele é verdadeiro. Jesus, quando se apresenta, ele diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante de Pilatos, ele disse: eu vim por causa da verdade. Aí Pilatos falou: e o que é a verdade? Olha a verdade relativa aí. O Senhor nem respondeu, porque Pilatos deu as costas e olha para o povo e falou: eu não vi culpa nesse homem. Mas não esperou para ouvir quem era a verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é Jesus. É uma pessoa. E Ele está aqui nesta noite. Neuda, como que eu faço para lidar com essa minha queda natural do homem? Meu coração volta ao seu egoísmo e maldade e não ao caminho de Deus e de santidade. Só tem uma solução, e Jesus Cristo é o único remédio para o coração do homem. Quando o pastor Raimundo começou a falar aqui do sofrimento de Jesus, eu já me liguei, eu disse: Senhor, é disso que precisamos. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse lá no Sermão da Montanha? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas quem pode limpar o coração quando o pecado está cravado lá com ponteira de ferro? Quem pode limpar? 1 João 1:7 diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jovem, adolescente, eu sei que você já entregou sua vida a Jesus, mas eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar mais um hino. Você vai cantar o hino Clamo Jesus. Você não vai conseguir purificar o seu coração sem Jesus. Sem Jesus não há coração limpo. Você precisa de Jesus. Eu não sei se você veio aqui a convite de alguém e você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de entregar seu coração a Ele. Depois deste hino eu vou falar uma conclusão com vocês. E vou te dar a oportunidade depois para você vir aqui confessar que entregou sua vida a Jesus. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou no seu coração. Você sabe o que está escondido aí, que você não conta para ninguém, que você não conta para o seu pai, para a sua mãe, para o seu melhor amigo. E você sabe, e o Espírito Santo de Deus esclareceu para você hoje que isso é pecado. Quem conhecerá o coração? O Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O Senhor está nesta noite esquadrinhando o seu coração, mas o único objetivo dele não é te condenar, não é te julgar, não é deixar você à mercê do maligno, mas é resgatar a sua vida, porque Ele te ama. Vamos cantar Clamo Jesus? Você pode ser filho de crente e nunca ter entregue a sua vida a Cristo. Ele reivindica hoje o seu coração, porque depois que Cristo habitar em você, você vai conseguir tirar outros das garras do inimigo. Teu nome sobre toda mente e coração. Cante com o seu coração declarando o nome de Jesus. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus quer declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declara que essa criança
a solução para o pecado? Só Jesus. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Como você entrou aqui? Pesado o seu coração, saia daqui liberto nesta noite, em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Sua honra, alma e Qual é a mensagem que você tem para o mundo errado? no nome de Jesus, sobre a escuridão, Ele vai trazer a luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Vai pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a luz. Sobre sua família, clame o santo nome Pode tomar assento, vou conversar com vocês mais um pouquinho. O único que pode quebrar as cadeias que aprisionam os corações é Jesus. E nós temos esse nome, nós temos essa mensagem. Nós temos aquele que enfrentou a morte e o inferno para nos dar a salvação e a liberdade. Não importa o tamanho do pecado,
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é a mensagem central da Bíblia Sagrada. Nós sabemos a história de Israel, sabemos as histórias bíblicas, e tudo serve de exemplo, mas para nos achegar a Cristo Jesus. E sabemos quem nós somos, como o nosso coração é enganoso, é perigoso, como o mundo é perigoso, como Satanás quer roubar de nós o que temos de mais precioso, aquilo que Jesus mais ama, o nosso homem interior, a nossa vida, o nosso ser. E nesta noite nós dissemos que clamamos o nome Jesus. Ele tem vida, Ele tem cura. Quantas pessoas enfermas, deprimidas, sem alegria, mas nós temos Jesus. Não deixa essa chama apagar. E falando em chama apagada, nós cantamos, vem incendiar. Eu queria chamar a atenção de vocês para o livro lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. E aí a gente conclui. Existe um outro perigo que está invadindo corações e corações. É a mornidão espiritual. Nós vivemos tempos que nós vemos um grande crescimento do número de evangélicos no mundo inteiro. Isso não é ruim não, isso é bom. Uma vez falaram para Paulo, Paulo viu que pessoas estavam pregando o evangelho de qualquer maneira, evangelho distorcido. Sabe o que ele disse? Contaram para Paulo, ele disse assim, olha, não importa, eu sei que uns pregam o evangelho por vanglória, por vaidade, para ter likes na internet. Eu sei que outros pregam o evangelho como causa de ganho. Olha os escândalos, a internet agora aberta, filmam dentro das igrejas, como causa de ganho. Quem é de fora aqui, está observando essa reunião? Você não viu e não vai ver. A gente nem recolheu oferta. Nos nossos cultos, sim, porque é bíblico. Recolhemos uma oferta no culto, dá quem quer, em segredo, dentro de uma salva, amém. Você e Deus. Mas Paulo disse, uns estão pregando o evangelho como causa de ganho. Aí ele disse de um pior ainda, outros pregam o evangelho para causar mais sofrimento às minhas prisões. Para judiar de Paulo. Olha que horror. Então o evangelho é pregado, é uma mensagem maravilhosa. Mas sabe o que ele responde? Ele diz, eu não me importo com isso. O que importa é que a palavra de Deus não está presa. Você vai ver igreja de todo tipo. Você vai ver ensinador de todo tipo. Porque a palavra de Deus é gloriosa. Quer produzir conteúdo na internet e ganhar likes? Começa a falar só da palavra de Deus, mesmo que você não tenha vida. Agora, nós, a igreja deste tempo, estamos sendo convocados por Deus para sermos os João Batistas desta geração. João Batista veio como precursor do Messias. E nós estamos indo ao mundo como precursores da volta do Messias. Ele vai voltar e essa é a nossa mensagem. E é engraçado que João Batista ficou 30 anos no deserto. Esses dias eu estava lembrando que eu li num livro essa mensagem. E eu fiquei encantada e falei na escola bíblica dominical, a última aula que eu dei para os jovens. E eu me lembrei disso. João Batista, o sacerdote só podia servir publicamente depois de 30 anos. Ele ficou 30 anos no deserto, aprendendo diretamente com Deus. Quando ele sai, seu ministério foi curtinho, alguns meses, porque logo ele foi decapitado por falar a verdade da palavra de Deus. Mas sabe a grande diferença na mensagem de João? João falava os mesmos textos de Isaías que eram pregados e ensinados nas sinagogas. Os fariseus, os rabinos, falavam aqueles textos. Mas só que quando João Batista falava, com a unção de Deus sobre ele, as pessoas vinham e perguntavam, o que eu posso fazer? E ele não passava a mão na cabecinha não, sabe, dizendo, olha, fica aqui que você vai aprender, aos pouquinhos você vai deixando as coisas do mundo, sabe como é que é, fica do jeito que você está, não.
Ele dizia assim, olha, começou a pregar Isaías: agora está posto a mensagem, o machado na raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada. Aí o povo, aquilo impactou. Eu não quero ser cortado do reino de Deus. Aquilo impactou o povo, e o povo vinha para ele: João Batista, o que nós vamos fazer? Ele não passou a mão na cabeça não, ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vocês são como raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugirem da ira futura? Tem uma ira chegando, arrependam-se, porque ele vem vindo aí. E quando Jesus passa, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Discípulos de João largaram João e seguiram Jesus. E muitos disseram para ele: você é o Messias? Ele disse: não, não, eu sempre disse para vocês que eu não sou o Messias. Olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Eu estou batizando vocês com água, mas depois de mim vem um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E agora deixa eu dar um segredo para vocês: convém que ele cresça e que eu diminua. A mensagem de João Batista causou impacto, e as pessoas começaram a vir após ele para o Rio Jordão para serem batizados, arrependidos dos seus pecados. A verdadeira mensagem bíblica é a do arrependimento. E nós estamos vivendo tempos de mornidão espiritual. Muitos gostam da igreja, mas não aceitam o compromisso com ela. Muitos gostam da Bíblia, mas não assumem o compromisso de obedecer às suas doutrinas. Muitos querem a Jesus, mas não estão nem um pouco comprometidos com a vida eterna. Apocalipse 3, 15 e 16. O Senhor Jesus manda João, preso na ilha de Patmos, escrever às 7 igrejas da Ásia. E ele escreve à igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ai, que nojo. Quando é que você faz isso? Quando você comeu algo e esse algo fez mal para você. E quem está falando isso é Jesus Cristo. João ouviu estas palavras diretamente de Jesus Cristo, e Jesus ia ditando e dizendo para João: escreve, João. Aqui, quando fala de mornidão, vale destacar o conceito dessa palavra medíocre. Ela traz um alerta espiritual para nós. A palavra medíocre, ela significa, ela vem do latim, ela significa uma alusão a quem está no meio da montanha. Nem está lá, não é o pior e não é o excelente. Ele está no meio da montanha. Não está lá na base, mas também não está no cume da montanha. Está no meio. É o meio termo, ele é o razoável, ele é aquele que se acomodou. Eu sou matriculado na escola dominical e de vez em quando eu vou. Como eu toco, eu já faço minha parte no culto. Eu toco. E aí ele vê as pessoas se alegrando, ele vê as pessoas falando línguas estranhas, ele vê as pessoas orando para Jesus salvar uma alma, e ele está lá: eu já fiz minha parte no culto. É muito sério, porque o meio termo, quando nós trazemos para a vida cristã, nós nos deparamos com algo muito sério. Por quê? O cristão medíocre e morno é aquele que frequenta a igreja, conhece até alguns versículos, participa até de atividades, mas o coração não arde mais por Jesus. Quando se conta a história do Calvário, já ouvi isso um monte de vezes, pastor vai pregar isso de novo. Não choca mais, não arde. Eles estão ali, num platô da fé, satisfeito com o pouco que tem. Não existe mais lágrimas de arrependimento. Não tem mais clamor intenso. Você vê às vezes a pessoa até orar, ele baixa a cabeça, assim, o que eu estava falando mesmo, Jesus? Sei lá. Vou começar tudo de novo. Não tem uma conexão direta com Deus, porque o Espírito Santo não está ali, é morno. Não tem mais fome de santidade. O
da forma que eu quiser andar, eu ando, o que eu quiser vestir, eu visto, o que eu quiser fazer, eu faço. Eu sou crente, eu sou salvo. Deus quer meu coração, mas nós acabamos de ver qual é o coração que Ele quer. O que está incrustado com o pecado, Ele não quer não. Ele quer os limpos de coração, só eles verão a Deus. E aí, o Senhor vai dizendo isso, né? Para a igreja de Laodiceia: quem dera você fosse frio ou quente. Sabe que Jesus prefere até o frio? Porque o frio dá um chacoalhão nele, ele fala: o quê? Eu vou escapar do fogo inferno, eu vou subir com Cristo. E ele pode acordar e voltar para os braços de Cristo. Mas o morno, ele se acomodou. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 3. Como dizes, rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha só, ele está tão acomodado que para ele a frase é: está tudo bem. Você é batizado com o Espírito Santo? Não, é que, sabe, será que precisa disso? Você fala em línguas estranhas? Sabe como é que é? Um dia eu fui batizado com o Espírito Santo, mas sabe, eu fico pouco tempo orando e sabe, passou. Você canta com fervor na sua alma? Não, sabe como que é? Eu acho até feio, as pessoas são meio exageradas. Acho que não precisa de tudo isso não. Está tudo bem. Você acha que é rico? Olha só, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Muitos fazem tudo o que o mundo quer, mas acredita no Calvino, que disse: uma vez salvo, sempre salvo. É predestinado à salvação, então ele não está nem aí. Não é bem isso que a Bíblia diz. E aí, o escritor João pôs um parênteses, porque eu imagino Jesus mudando o tom de voz para ele falar para a igreja de Laodiceia: e não sabes que és um desgraçado, da graça tens caído, não tem mais graça, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha só, desgraçado, não tem mais graça, vive numa miséria espiritual, é pobre, as riquezas celestes não estão mais sob o seu domínio, ele não tem mais as riquezas celestes, ele é cego para as coisas espirituais, não enxerga mais as coisas do ponto de vista de Deus, mas sim do seu próprio ponto de vista, e é nu, perdeu as vestes da salvação. Olha só a situação do morno. Então, nós precisamos sair da mornidão. A mornidão espiritual é horrível, é aquele que está na palavra medíocre, no meio da montanha. Se você se sente assim, eu sei que você já cantou Rei e Santo, eu sei que você já cantou Clamo Jesus, eu sei que muitos não abriram nem os lábios para cantar, alguns porque não conhecem nem o hino, porque muitas vezes são crentes, mas só ouvem músicas do mundo, não ouvem os hinos, principalmente os espirituais, e não consegue nem cantar. Se você está no meio da montanha, não se condene não, mas o convite esta noite é: não permaneça aí, saia da sua zona de conforto. Hoje é dia de você tomar uma decisão e dizer: vou subir, eu vou subir, a graça de Deus está aqui disponível para reacender essa chama que se apagou. O Salmo 24, 3 e 4 pergunta para nós: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? O Senhor não te quer lá embaixo, o Senhor não te quer no meio, o Senhor te quer no topo das bênçãos celestiais. Sabe o que o salmista responde? Quem é que chega no topo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração.
Nós já dissemos esta noite como purificar o coração, colocando Jesus lá dentro. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, você vai purificar o seu coração, como disse o salmista. Como purificará o jovem o seu coração? Observando segundo os mandamentos do Senhor. A graça de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. E esta chama só vai arder no seu coração através do poder do Espírito Santo. E sabe o que diz 1 Tessalonicenses 5,19? Não extingais o Espírito. Quantos estão extinguindo o Espírito Santo? Eu não quero mais buscar, eu não quero falar em línguas, eu não quero mais ser pentecostal. Eu prefiro aquela igreja que eu não escuto nem glória a Deus dentro dela. Que tristeza. Pobre, cego e nu, miserável e sem a graça de Deus. E achando que está rico, achando que está inteligente, achando que está tudo bem. E o Espírito de Deus é entristecido com esta pessoa. Hoje, nesta noite, eu quero que você fique de pé de novo. E nós vamos encerrar com este hino. E depois deste hino eu vou oferecer uma oportunidade a você que sentiu o Espírito de Deus entrar no teu coração e torcer o teu coração, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Não importa se você não é crente ou se você é crente, você sabe a distância que o teu coração está de Deus. Você sabe quem está habitando o seu coração. E nesta noite, o Senhor Jesus quer fazer morada. Deixa eu fazer o final aqui para vocês. Quando João escreve esta carta para a igreja de Laodiceia, ele diz: olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus quer fazer um banquete na sua vida. Mas ele não para por aí. Ele diz que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. E sabe como ele conclui a carta? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O céu é real, é para lá que nós vamos, mas lá só entrarão os limpos de coração, aqueles que entregarem seu coração a Cristo, aqueles que vencerem a mornidão espiritual e subirem ao topo da montanha. Porque quando Moisés subiu ao topo da montanha, ele viu Deus face a face. Quando Elias subiu ao topo da montanha, Deus se revelou a ele. Numa brisa suave, Deus fala com Elias. Deus quer você no topo da montanha, porque Ele tem negócio com a sua vida. Vamos cantar. O céu é real. Aleluia. Você pode crer nessa verdade? Você não é daqui. Milhares e milhares de anjos voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. Quer subir para lá? Quer subir como João subiu?
Deus está chamando pessoas aqui para sair da mornidão espiritual. E eu quero chamar aqui à frente você que entregou sua vida a Jesus, você que não é crente. Um amigo seu te convidou para estar aqui. Este é um lugar de glória, este é um lugar de bênção. Você que trouxe seu amigo, diga a ele que Jesus está chamando para salvar sua vida. Você que é crente, faz tempo que não fala em línguas estranhas, saia do seu lugar, saia da mornidão espiritual e venha aqui. Enquanto eles cantavam aqui, o Espírito de Deus estava falando forte ao meu coração, que Ele tem negócio com pessoas aqui nesta noite. E Ele está levantando daqui deste meio obreiros para a sua seara. Ele está levantando pessoas para portar a sua palavra nas cidades e nas ruas. Saia do seu lugar e venha aqui rapidamente. O pastor, os pastores, os professores da escola bíblica dominical que aqui estão, eles vão impor as mãos sobre você. Deus falou no seu coração. Você tem um coração e Ele ama você. Você que veio nesta noite com o coração pesado, saia do seu lugar. Os jovens que já são batizados com o Espírito Santo, comece a orar e clamar ao Senhor agora, porque vidas precisam ser libertas. Jovens crentes precisam ser renovados. Chega de mornidão espiritual dentro das igrejas. Pode vir, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, é Ele quem faz. Não é a Neuda, não é pastor Raimundo, não são os pastores que estão aqui, não são os professores de escola dominical, não são seus pais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jovem, você que nunca aceitou a Jesus Cristo na sua vida, esta é a noite. Jesus está te chamando. Ele vai fazer de você um mensageiro, uma mensageira, para levar muitos ao despertamento espiritual nestes últimos tempos. Saia do seu lugar, aceite a Jesus como Salvador. Saia do seu lugar, saia da mornidão espiritual. Você que é crente, mas sentiu que o Senhor quer alguma coisa com você nesta noite, saia do seu lugar. Você que a palavra falou no seu coração, você que a palavra falou no seu coração, saia do seu lugar. Você sabe como você está diante de Deus. Você sabe como você está diante do Senhor. Você sabe como você tem andado. Você sabe como você tem usado suas palavras. Você sabe os lugares que você tem frequentado. Você sabe como você está tendo preguiça de orar e clamar ao Senhor. Você sabe que você não está lendo mais a Bíblia. Não se envergonhe. O Senhor te ama e quer um renovo para a sua vida. Tenha coragem. Ele teve coragem. O Espírito Santo de Deus tem coragem de habitar em nosso meio, mesmo vendo tamanha maldição no mundo. Saia do seu lugar, eu estou esperando. Pode vir. Eu sinto o Espírito de Deus se movendo sobre todo este lugar, nas galerias aqui embaixo. E é Ele que está movendo seu coração. Não extingais o Espírito. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Dê ouvidos ao Espírito Santo.
Os nossos pastores nas filiais vão sentir a diferença em muitos jovens que vieram nesta noite, porque o Senhor trará um renovo tão grande na vida deles. Deus tem negócio com a sua vida, e Ele está falando ao seu coração. Ainda tem jovem que não aceitou a Jesus, e o Senhor está chamando você para um concerto com Ele. Saia do seu lugar enquanto é tempo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você que tem vivido uma fé de fachada, só para agradar teus pais, hoje é dia de um renovo espiritual. Eu creio, eu sinto os céus em movimento. E o Espírito Santo convencendo você e aguardando a sua decisão. Você veio a convite de uma pessoa. Mal sabia você que não era aquela pessoa que estava te convidando, era o Espírito Santo de Deus. Nós já estamos terminando. Eu só estou aguardando, porque eu sei que tem mais jovens vindo, e eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, mas Ele me disse no coração que fará obras grandiosas no vidas aqui esta noite. Quem crê, comece a glorificar ao Senhor e aclamar. Comece a buscar. Leninha, pega o pessoal com os microfones. Rei Santo, vamos glorificar o Rei Santo Jesus. Rei Santo, comece a buscar o Espírito Santo agora, o batismo. Quem não é batizado, comece a falar em línguas estranhas agora, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você que já foi batizado e não falava mais em línguas, comece a falar em línguas. Isto é mistério de Deus com você. Nós somos pentecostais, e nos últimos tempos só sobreviverá agradando a Deus uma igreja pentecostal, porque aí o Espírito Santo ainda se move dentro dela, convencendo, trazendo arrependimento, trazendo comunhão, trazendo vida, trazendo dons espirituais. Fique na presença do Senhor, buscando a sua face. Busque a face do Senhor agora. Não tenha pressa. Não coloque no vezes 2 como para ouvir áudio no WhatsApp. Não tenha pressa. O Senhor te ama, e Ele vai derramar o seu poder sobre a sua vida. Vocês que estão na galeria e na nave do tempo, vocês que são batizados com o Espírito Santo, estendam as mãos para cá. Obreiros, coloquem as mãos sobre eles. Vocês têm a unção de Deus. Vocês foram ungidos, eu creio nisso. Eu cresci vendo Jesus batizando com o Espírito Santo. Eu cresci acreditando nas promessas. Eu cresci acreditando nos dons espirituais. E esta palavra é viva e fiel até hoje. Aleluia. E a Ele eu louvar e dizer que Ele é Sejam batizados agora em nome de Jesus. Sejam batizados agora em nome de Jesus. Sejam batizados em nome de Jesus.
Santo e com fogo. Batiza Jesus. O Espírito Santo de Deus deve ser buscado. Clamem pelo fogo do Espírito Santo. Jesus já batizou aqui, ó. Jesus já batizou. Ele me disse que batizaria. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Os arcanjos cantam santo e gritam glória. Jesus já batizou a línguas estranhas aqui. Aleluia. Eu creio. Ele é mais rápido que a luz do relâmpago. Aleluia. E eu me prostro a dizer que Ele é santo. Jesus já batizou ali com o Espírito Santo. Aleluia. Senhor, Rei dos reis, a Ele eu canto e rendo glória. Continue buscando. É gostoso estar na presença de Deus. É gostoso mergulhar na graça. É gostoso subir no topo da montanha. Jesus batizou ali. Jesus batizou outra aqui, ó. Jesus está batizando. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O mundo inteiro para com a sua glória. O louvor rasga o céu. O louvor sobe. O Espírito Santo de Deus desce. Ele é o Rei dos reis. Aleluia. O louvor sobe. O clamor Deus sobe. Está batizando, enchendo de poder. Mais outra foi batizada com o Espírito Santo. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio, porque está na palavra. Está na palavra. Está na palavra. Aleluia. Batiza Jesus. Seja entronizado nas alturas. Aleluia. Seja o teu nome adorado em todo o universo. Seja a tua voz como estalar do trovão. E que todos os povos tremam diante de ti. Seja espalhada como poeira em todo o mundo a tua palavra. E que eles saibam que és tua verdade. Que todos os joelhos se dobrem e se prostrem diante de ti. Pois tu és o começo, tu és o meio e o fim. E voz desceu e encorajou. Estou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Eu creio mais está o nome dele está. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o Rei dos reis, o guarda de Continue buscando ao É o Senhor. começo de tudo. Enquanto eles louvam, Deus se move em seu trono. Enquanto adoramos, o Espírito de Deus se agrada. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus já batizou mais gente com o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio porque está nas Sagradas Escrituras. Rei dos reis. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, 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 aleluia. E há de ser depois. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluia, aleluia. Há batismo com o Espírito Santo. O nosso pastor vai orar, mas continue buscando. E você que veio à frente, entregando a vida a Jesus, o Senhor Jesus perdoa os seus pecados e escreve o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Maravilhoso Pai que está no céu, Senhor eterno, a nossa grande gratidão
pelo que o Senhor tem feito nesse encontro maravilhoso da nossa querida e amada juventude. Ó Deus, levanta cada um deles como instrumento nas tuas mãos, para fazer notório o mistério do Evangelho. Deus, nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, pela tua palavra, pelo conhecimento, pelos que foram batizados com o Espírito Santo, e agora guarda, Senhor, no retorno para casa. Deus, nós pedimos tua bênção com gratidão, em nome de Jesus que vive para sempre. Amém. Pode dar. Aleluia. Agora que vocês foram batizados com o Espírito Santo, vocês têm agora que buscar os dons espirituais. Deus tem dons para dar para vocês. Deus vai levantar vocês na palavra da ciência e da sabedoria. Deus vai levantar vocês na palavra do conhecimento. Deus vai levantar vocês como profetas nesta geração. Deus vai levantar vocês com dons de cura. Quando vocês proferirem o nome de Jesus e impuserem as mãos, enfermidades serão repreendidas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus vai usar vocês no dons de variedades de línguas. Deus vai usar vocês no dom de interpretação de línguas. Deus vai usar vocês no dom de operação de maravilhas. Deus vai usar vocês no dom da fé. O mundo clama por uma juventude cheia do Espírito Santo. Aonde você chegar, ser luz. E você que entregou sua vida para Jesus, você que trouxe o seu amigo aqui, que ele aceitou a Jesus, depois pegue o nome desta pessoa e entregue para o obreiro da sua filial. Nós vamos cuidar da vida dessa pessoa, discipular, ensinar, para daqui a pouco eles estarem aqui também buscando o batismo com o Espírito Santo, estando cheios da graça, estando cheios do poder de Deus. Eu creio, eu disse hoje, eu creio nesta palavra. Pode se levantar quem for, pode me chamar até de exagerada, mas eu creio tanto que eu sei que Jesus faz, porque a palavra diz que Ele faz. Então tome o lugar de vocês. Pastor já orou por vocês, já abençoou vocês. Muitos já foram batizados com o Espírito Santo. Depois a gente acaba tendo o relatório de quantos foram. Para nós não importa quantos, importa ver o agir de Deus na vida de vocês. E hoje, tome o lugar de vocês, porque nós vamos ter agora um sorteio. Quem gosta de sorteio de brinde?